Olá, alunos, tudo bem? Professor José Luiz falando. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de Biologia Molecular Genética Aplicada para os alunos dos cursos de Nutrição e Fisioterapia. Lembre-se de complementar esta videoaula com material em formato em PDF que eu disponibilizei para vocês lá no portal do aluno. Eventuais dúvidas podem procurar através do WhatsApp, no horário das nossas aulas ou até mesmo fora deste horário. Outro recado diz respeito às avaliações. Então, a nota da P1 ela já foi lançada, já está no sistema, por favor verifiquem. E a nota da P2 ela vai ser dada pela média de 2 atividades que vocês irão realizar no portal do aluno, nos dias 22/5 e 29/5. Tá? Então, a média destas 2 atividades vai representar a nota da P2, certo? E todas as outras atividades já realizadas no portal do aluno, essas atividades irão compor a nota do EDP. Muito bem, gente. Na videoaula de hoje nós vamos falar sobre os transgênicos. Coloquei aqui alguns objetivos de aprendizagem e é esperado que após esta videoaula ou da leitura do material, vocês possam compreender aí a definição de transgênicos, que vocês possam relacionar aí os riscos e benefícios dos transgênicos e principalmente que vocês possam compreender as aplicações dos transgênicos, tá? Antes de falarmos aí dos transgênicos, é preciso ter uma certa noção aí da tecnologia do DNA recombinante, que é uma técnica de engenharia genética que permite aí a manipulação do DNA. Através da tecnologia do DNA recombinante, é possível unir o DNA de diferentes espécies, criando assim um DNA híbrido ou um DNA recombinante, tá? Na videoaula passada nós vimos esse exemplo, né, de um DNA recombinante. Neste exemplo nós temos aí material genético bacteriano que vai ser unido aí com DNA humano, com gene humano, tá? Então, em circular aqui, em azul, né, nós temos aí o DNA bacteriano, que é chamado de plasmídio. Aqui em rosa nós temos o DNA humano, tá? Tanto o plasmídio quanto o DNA humano, eles devem ser aí fragmentados, tá? E depois de fragmentados, eles vão ser aí unidos, criando aí de fato um DNA recombinante, tá? E na videoaula de hoje nós vamos ver aí o que causa, né, quem são aí as proteínas que levam aí a fragmentação desse DNA e que promovem aí a união dessas diferentes moléculas de DNA, tá? Muito bem, gente. Então, na tecnologia do DNA recombinante, as principais ferramentas utilizadas são proteínas, tá? Como, por exemplo, as enzimas de restrição e a enzima DNA ligase. As enzimas de restrição, elas são enzimas, né? São proteínas encontradas em bactérias, tá? Nas bactérias, a função destas enzimas são fragmentar vírus invasores, conferindo assim uma proteção às bactérias, tá? Então, e na tecnologia do DNA recombinante, né? Qual que é a função destas enzimas de restrição? Elas são utilizadas para fragmentar, para cortar moléculas de DNA. Daí o exemplo que eu coloquei no material de vocês. As enzimas de restrição, elas funcionam, elas agem como se fossem tesouras biológicas, ou seja, elas são capazes de cortar, fragmentar DNA. Só lembrando, né, que um pedaço do DNA, né, um trecho do DNA, representa aí um gene. Então, através das enzimas de restrição, é possível fragmentar o DNA e, através disso, obter aí genes de interesse,
que serão utilizados aí, por exemplo, na criação de um DNA recombinante, tá? Então, as enzimas de restrição, elas são essenciais aí na construção de uma molécula de DNA recombinante. Voltando aqui ao nosso exemplo, né? É a enzima de restrição que vai cortar tanto o plasmídio quanto aí o nosso DNA, certos? Muito bem. E além das enzimas de restrição, né? Outra enzima bastante utilizada na tecnologia do DNA recombinante são as enzimas DNA ligase. A função destas enzimas é promover aí a união entre as diferentes moléculas de DNA que vão compor aí um DNA recombinante, tá? As enzimas DNA ligase, elas estão presentes aí em todos os seres vivos, tá? Então, voltando aqui de novo na nossa molécula de DNA recombinante, a DNA ligase, ela vai ter a função, então, de unir, né? De colar aí as duas moléculas de DNAs, formando aí um DNA híbrido, um DNA recombinante. Certos? Muito bem, gente. E as ferramentas da tecnologia do DNA recombinante, elas são utilizadas aí na criação dos transgênicos. Muito bem. Então, em relação aos transgênicos, os transgênicos são organismos que, mediante tecnologia do DNA recombinante, contêm genes de diferentes espécies, tá? Os transgênicos também são conhecidos aí como organismos geneticamente modificados. Os transgênicos, eles são produtos de cruzamentos que jamais aconteceriam na natureza, né? Então é impossível você unir um DNA de uma planta com um DNA de uma bactéria em condições normais, na natureza, tá? Isso só ocorre mediante aí a tecnologia do DNA recombinante, tá? Que mais? A geração de transgênicos tem por objetivo a criação de organismos com características novas ou melhoradas em relação ao organismo original, tá? O termo transgênico pode ser utilizado aí para plantas, animais ou até mesmo micro-organismos, tá? Só que quando nós falamos aí em transgênicos, né, a primeira coisa que nos vem à mente aí são as plantas transgênicas, cultivadas aí em praticamente todo o mundo, tá? E através dessas plantas transgênicas são gerados aí diferentes produtos que fazem parte aí da nossa alimentação, tá? Esses produtos transgênicos, né, presentes aí nos supermercados, eles podem ser aí reconhecidos através dessa simbologia. É um triângulo contendo aí a letra T. Só lembrando, né, que no Brasil esse símbolo já não é mais obrigatório aí nos rótulos dos alimentos, tá? Muito bem, gente. Então, com relação às plantas, né, de maneira geral, elas são suscetíveis a pragas, insetos, vírus, fungos, bactérias e até mesmo ervas daninhas. Esse problema ele foi parcialmente aí solucionado com o uso de agrotóxicos. No entanto, é sabido que os agrotóxicos eles agridem tanto o ambiente quanto a nossa saúde. E a solução aí para esse problema foi justamente aí a criação das plantas transgênicas, tá? As plantas transgênicas, elas contêm aí genes de espécies diferentes com o objetivo de diminuir o custo de produção, tá? Porque essas plantas transgênicas, elas são extremamente resistentes, né? Resistentes a pragas, doenças e até mesmo herbicidas. E um outro objetivo aí relacionado à criação das plantas transgênicas é também aumentar aí a qualidade nutricional
de um produto, certo? Em 1994, nos Estados Unidos, surge o primeiro alimento geneticamente modificado e liberado para o consumo, que na época, que na ocasião aí, foi o tomate. Esse tomate tinha como principal característica o amadurecimento lento. Tá? Nos anos seguintes, surgiram outras plantas transgênicas, né? Como, por exemplo, o milho, soja e o arroz. Atualmente, são inúmeras as plantas transgênicas que vão fazer parte aí do nosso dia a dia. Tá? Muito bem, gente. Então, uma planta transgênica, ela contém aí genes de interesse que expressam novas proteínas em relação ao organismo original, tá? E um exemplo, né, de planta transgênica bastante conhecido é a soja, né? A soja transgênica da fabricante aí Monsanto. Essa soja transgênica, ela contém aí um gene de bactéria que a torna resistente ao glifosato. Glifosato é um composto químico que serve como princípio ativo para muitos agrotóxicos, tá? O glifosato, ele não é um agrotóxico seletivo, então ele elimina aí qualquer tipo de planta, né? Seja ela uma erva daninha ou não, tá? E aí que nós temos então a soja transgênica. A soja transgênica, ela é uma planta resistente à ação do glifosato, tá? Em uma plantação de soja transgênica, esse agrotóxico é intensamente utilizado para eliminar a presença de qualquer outra planta, né? Seja ela daninha ou não, permitindo assim apenas a presença da soja transgênica naquele local. O uso da soja transgênica em associação com o agrotóxico glifosato permitiu ampliar os ganhos da lavoura, sem, no entanto, considerar os efeitos tanto à saúde quanto ao ambiente. Tá? E aqui eu fiz um esqueminha, né, de como se dá a criação aí de uma planta transgênica, no caso aí dessa soja transgênica, né, amplamente utilizada em todo o mundo, tá? Inclusive no Brasil. Então vamos lá. Eu fiz um esquema, né, bem didático, dividido aí entre 1 a 5. Então vamos lá. No 1, nós temos aí a bactéria, né? É uma agrobactéria. Essa bactéria, ela é resistente ao herbicida, ela é resistente ao glifosato, tá? Muito bem. Essa bactéria, como ela é resistente, né? Então ela vai ter um gene que vai expressar proteínas que vai conferir a resistência a esse herbicida, certo? Muito bem. O 2, nós temos aí extraído todo o DNA dessa bactéria, tá? E no 3, eu não quero o DNA da bactéria, eu quero só um pedaço do DNA dessa bactéria que vai ser responsável pela resistência a esse herbicida, ao glifosato, tá? E para isso eu preciso das minhas enzimas de restrição, que vão fragmentar aí esse DNA bacteriano, tá? E através dessa fragmentação é possível aí a gente obter esse gene de interesse, tá? Esse gene de interesse vai produzir aí uma proteína que vai fazer, uma proteína responsável pela resistência a esse herbicida, certo? Muito bem, então no 3 obtive meu gene de interesse da bactéria. No 4, esse gene de interesse, esse gene que contém aí a resistência ao herbicida, ele vai ser incorporado aí às células do tecido vegetal, tá? Essa célula desse tecido vegetal, quando incorpora este gene, torna-se um organismo já transgênico, tá?
E esse tecido vegetal transgênico, no item 5, né, ele se desenvolve formando aí de fato um organismo geneticamente modificado, ou seja, uma planta transgênica, ou seja, a soja transgênica. Essa soja transgênica contém aí um gene bacteriano resistente aí aos efeitos do herbicida glifosato. Certos? Muito bem, gente. Atualmente, né, as plantas transgênicas, elas têm mais de um gene, tá? Elas têm aí genes que podem ser aí resistentes tanto a agrotóxicos, quanto também genes resistentes a insetos. Certos? Muito bem, gente. Prós e contras aí dos alimentos transgênicos. Então, vamos lá. Os pontos prós, né? Normalmente esses pontos prós, eles são defendidos pelas empresas produtoras de plantas transgênicas, tendo como principais argumentos prós a redução dos custos de produção, redução no uso de agrotóxicos e adubos, aumento da produtividade, devido à resistência da planta transgênica, né, a pragas e a variações, às intempéries climáticas também. Tá? Alimentos com maior valor nutricional, tá? Além de uma maior disponibilidade de alimentos. Tá? E sem levar em conta, né, que eles também, ao fazer a defesa dos transgênicos, eles também promovem aí um avanço tecnológico. Tá? Então são esses os pontos prós, os principais pontos prós em relação ao uso dos transgênicos. Tá? E os argumentos contras normalmente são defendidos, né, por grupos ambientais. Tá? Entre esses argumentos contras, nós temos aí um risco de polinização cruzada. O que é isso? Cruzamento de uma espécie transgênica com uma espécie natural. E aí? Qual que é o resultado disso? Qual que é o resultado de uma soja transgênica com a soja não transgênica? Tá? Transferência da resistência a outras espécies, como por exemplo as pragas, né? As ervas daninhas, criando assim ervas daninhas super resistentes. Tá? Então, do mesmo modo que você tem uma planta transgênica, né, eventualmente você pode também criar aí uma erva daninha super resistente também. Tá? Aumento de resíduos de pesticidas e agrotóxicos. Tá? Surgimento de bactérias resistentes. Tá? E principalmente, né, danos relacionados aí à nossa saúde, tá? Como por exemplo aí o consumo de transgênicos pode causar o que para a nossa saúde, tá? E causa alergia, toxicidade, infertilidade, certo? Então esses são os argumentos aí prós e contras, tá? Muito bem, gente. Plantas transgênicas no Brasil. Então, no Brasil, a Lei de Biossegurança, Lei 11.105 de 2005, estabelece as normas de segurança e os mecanismos de fiscalização que envolvem os organismos geneticamente modificados. Tá? Essa lei determina que, desde a sua descoberta até chegar a ser um produto comercial, um transgênico é obrigado a passar por muitos estudos, que levam aproximadamente 10 anos de pesquisa. Estes estudos buscam garantir a segurança alimentar e ambiental do produto final. Tá? Então, o Brasil, todo o país, né, que pratica biotecnologia, ele tem aí suas leis de biossegurança. E a lei de biossegurança do Brasil é uma das mais rígidas em relação aí ao uso dos transgênicos. Tá? Então, somente depois de analisado e aprovado pela Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, CNT-Bio, é que o produto vai para o mercado.
ou seja, a produção de transgênicos no Brasil é uma atividade legal e legítima, regida por legislação específica e pautada por rígidos critérios de biossegurança. Tá? Em 2009, o Brasil se tornou o maior produtor aí de sementes transgênicas da América do Sul. Então, os maiores produtores de transgênicos são os Estados Unidos, depois o Brasil. Tá? E no Brasil, como eu já falei no começo da videoaula, né, não é obrigatório aí a rotulagem nas embalagens de alimentos, né, contendo aí os transgênicos. Tá? Pesquisas transgênicas em desenvolvimento aqui no Brasil. Então, o principal agência, né, que investe aí em produtos transgênicos é a Embrapa. Tá? Então, nós temos aí, por exemplo, alface transgênica. A alface transgênica, ela contém gene que vai conferir resistência ao ataque de fungos, e até mesmo aí a alface contém o gene para a produção de ácido fólico. Tá? Feijão transgênico contém gene que vai conferir resistência ao vírus que causa uma descoloração de suas folhas. A batata transgênica contém um gene de resistência ao vírus que causa aí um enrugamento de suas folhas. Mamão transgênico, que contém um gene de resistência aí ao vírus que causa manchas nas suas folhas. Tá? Tomate transgênico, que contém aí um gene de resistência ao vírus que causa deformação aí de suas folhas. Tá? Algodão transgênico, que contém um gene de resistência aí a fungicida. Eucalipto transgênico, que contém aí genes que vão expressar a maior quantidade de celulose. Tá? Laranja transgênica, que contém aí genes que vão conferir aí resistência a fungos e bactérias. E como eu falei, né, quando nós falamos em transgênicos, nós temos aí as plantas e também nós temos aí os animais transgênicos. Os animais transgênicos são animais que tiveram seu material genético alterado, ou seja, são animais que contêm aí genes de outras espécies, né, de espécies diferentes. Tá? Exemplos aí de animais transgênicos, muitos deles, né, já fazem parte também da nossa alimentação, tá? Como por exemplo o salmão. O salmão transgênico, ele contém aí um gene que tem aí o hormônio do crescimento. Esse salmão transgênico, ele apresenta aí como principal característica um crescimento constante e acelerado, né? Na imagem aqui dá para a gente ver essa diferença entre um salmão não transgênico e um salmão aí transgênico. Tá? Peixe zebra transgênico. Tá? Esse tipo de peixe contém gene que emite fluorescência. E na presença de metais pesados, metais tóxicos na água, esse peixe brilha. Então ele pode ser utilizado aí no combate à poluição marinha, por exemplo. Frango transgênicos. São frangos, né, que contêm um gene de resistência aí ao vírus da gripe, por exemplo. Tá? Mosquito transgênico. Esse já faz parte até está presente no Brasil. Ele é utilizado no combate aí à dengue. Esses mosquitos, né, cruzam com as fêmeas Aedes aegypti, gerando aí filhotes que não chegam aí à fase adulta. Tá? O que mais? E nós temos também animais transgênicos contendo genes humanos. Tá? Contendo genes humanos, os animais transgênicos são chamados de bioreatores, pois são capazes de produzirem proteínas de interesse. Essas proteínas, né, produzidas aí a partir de genes humanos inseridos no material genético dos animais, essas proteínas são chamadas de biofármacos. Tá?
Exemplos de animais transgênicos, né, utilizados aí como bioreatores. Então nós temos, por exemplo, um coelho transgênico que contém um gene para os fatores de coagulação, que podem ser utilizados para o tratamento da hemofilia. Nós temos também um outro tipo de coelho transgênico que vai conter um gene inibidor da enzima C1 esterease. Isso, por exemplo, pode ser útil para o tratamento aí do angiodema hereditário, que é uma doença caracterizada aí pelo inchaço generalizado. Tá? Temos também a cabra transgênica, que contém um gene para a enzima glicocerebrosidase. O leite de cabra transgênica contendo esta enzima pode ser utilizado para o tratamento da doença de Gaucher. Certos? Muito bem, gente. Então é isso, né? Então é isso que vocês devem ter em mente, né? A noção do que são transgênicos e quais as suas possíveis aplicações, tá? Tem umas questões lá no portal do aluno, por favor, façam. Boa noite.